A quarta leitura da Parashá de Ekev diz Moshe, naquele momento Hashem falou para mim, esculpa para você 2 tábuas de pedra, igual às primeiras, e traga para mim para a montanha e faça para você uma arca de madeira. Naquele momento, depois de 40 dias que Hashem estava irritado com o povo de Israel, e ele se apaziguou pelas rezas de Moshe, ele falou para esculpir as pedras e depois fazer uma arca de madeira. Diz Moshe, eu fiz primeiro a arca, para quando eu chegar com as tábuas, onde eu vou colocar? Obviamente que essa era a intenção de Hashem, quando ele quis dizer dessa maneira, porque as tábuas é o principal, e eu preciso também de uma arca para colocar, mas na ordem de fazer teria que ser feita a arca primeiro. E essa aqui não é a arca que Betzalel fez do Mishkan, que a gente sabe que o Mishkan só se ocuparam com ele depois de Yom Kippur, aqui a gente está falando ainda 40 dias antes de Yom Kippur, no Rosh Chodesh Elul. Quando ele desceu da montanha pela terceira vez, aí sim que Moshe trouxe a ordem de construir o Mishkan. E realmente Betzalel fez a casa, o tabernáculo primeiro, e depois a arca e os utensílios. E essa arca aqui é outra. E é, na verdade, o que ia para eles para a guerra. Esse que Betzalel fez não ia para a guerra com o povo de Israel. Aconteceu que uma vez ele foi para a guerra na época de Eli, eles foram castigados por conta disso e foi raptado o Aron. E Hashem fala para Moshe, eu vou escrever nessas tábuas os mandamentos, os ditos que estavam nas primeiras, que você quebrou. Isso vai colocar na arca, ou seja, Moshe esculpiu as pedras, mas Hashem vai escrever na pedra que Moshe esculpiu. Imagina a grandiosidade. Então Moshe continua o relato para a gente, eu fiz a arca de madeira de acácia, eu esculpi 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu subi para a montanha com as 2 tábuas na minha mão. E Hashem escreveu, como a mesma coisa estava escrito nas primeiras, os 10 mandamentos que Hashem falou no monte, de dentro do fogo, no dia que o povo foi reunido, Be'yom HaKahal, no dia que foi congregado todo o povo, e Hashem entregou elas para mim. E eu desviei, desci da montanha, coloquei as tábuas na arca que eu fiz, e ficaram lá como Hashem me ordenou. E o povo viajou de Berot Bnei para Moserá, lá faleceu Aharon, enterraram ele lá, e Elazar, seu filho, serviu no lugar dele. O que tem a ver agora falar da morte de Aharon? O que tem a ver isso? Também a gente sabe que de Berot Bnei não viajaram para Moserá, viajaram de Moserá para Bnei, como está escrito, vai subir Moserot. E Ahanu e acamparam em Bnei, e lá morreu Aharon, não dá para entender, está escrito que Aharon morreu em Horahar, em outro lugar. Se você fizer a conta, tem 8 viagens, 8 paradas de Moserot para Horahar. Então o que tem a ver isso tudo aqui, falar da morte de Aharon, o que tem a ver? Na verdade, isso aqui faz parte da advertência de Moshe para o povo de Israel. Que vocês fizeram um pecado, qual foi? Mais uma coisa além da lista que Moshe já citou, lá na Parashá de Devarim. Quando faleceu Aharon no Horahar, no final dos 40 anos, as nuvens da glória saíram, que era o mérito de Aharon. E eles ficaram com medo do rei de Arad e quiseram voltar para o Egito. Vocês voltaram 8 viagens, 8 paradas até Bnei. E de lá para Moserá, que é no caminho contrário, né? Inicialmente, quando eles viajaram de Moserá para Bnei. Aqui, quando eles voltaram com medo, foram de Bnei para Moserá. E o pessoal da tribo de Levi foi lá guerrear com o povo de Israel para trazer eles de volta. Acabaram matando alguns, e também vocês acabaram matando alguns da tribo de Levi, e até o ponto deles voltarem, e de lá voltarem para Gudgoda, que é Horagad, etc., como vai continuar falando. Ou seja, isso foi uma coisa muito triste que aconteceu após o falecimento de Aharon. De lá viajaram para Gudgoda, de Gudgoda e Yotvata, a terra de córregos de água. E lá em Moserá, vocês fizeram um luto grande pelo falecimento de Aharon, porque ela que causou essa situação toda complicada de pessoas fugindo com medo e Levim perseguindo para trazer, e morte dos 2 lados. Então, parecia para vocês como se Aharon tivesse morrido lá em Moserá. Moshe, ele traz isso próximo a falar sobre quebrar as tábuas, para te ensinar que é difícil, é duro, a morte do Tzadikim perante a Kadosh Baruch Hu, como o dia que as tábuas foram quebradas. E também para mostrar que é comparado, isso que o povo falou, vamos voltar para o Egito, é comparado para Hashem também como o dia que eles fizeram o pecado do bezerro de ouro, que foi o motivo da quebra das tábuas. Naquele momento, Hashem separou a tribo de Levi para carregar a arca do pacto de Hashem, para ficar perante Hashem, servi-lo, abençoar em seu nome até o dia de hoje. Esse passo está se referindo a um assunto citado anteriormente, que é naquele momento, quer dizer, não no final, quando Aharon faleceu, sim, lá no primeiro ano, quando saíram do Egito, e o povo pecou no pecado do bezerro de ouro, e a tribo de Levi não pecou, desde lá Hashem separou eles do resto do povo para servir no templo, etc. E por que tem que citar esse versículo aqui em relação a voltar de Bnei? Porque também nesse momento que as pessoas
estavam querendo voltar com medo, por causa que estavam sem a nuvem, de novo a tribo de Levi não erraram, ficaram firmes na fé e até correram atrás dos judeus que estavam fugindo para trazê-los de volta. Carregar a arca, ou seja, os Levim vão carregar, e ficar perante Hashem e servir, está se referindo dos Koanim, que dentro da tribo de Levi tem os Levim e os Koanim. O que seria abençoar em seu nome? Nesiat Kapaim, a bênção sacerdotal conhecida. Por isso, não tinha por Levi uma parte, uma herança com seus irmãos, porque Hashem é a sua herança, como Hashem, teu Deus, falou para ele. Já que eles são separados para servir no templo, para servir no altar, no Misber, eles não têm tempo para ficar com terra arando, semeando. Hashem Nachalato, ele pega o prêmio dele, pega a recompensa dele, o pagamento dele da casa do rei. Hashem que paga para ele, modo de falar. E eu fiquei na montanha como os primeiros dias, 40 dias e 40 noites, e Hashem escutou para mim também dessa vez e não quis te destruir, para receber as últimas tábuas. E já que ele não falou antes quanto tempo ele ficou nessa terceira vez que ele subiu, por isso que repete aqui. Como as primeiras, ou seja, das primeiras tábuas, igual lá, Hashem estava com a vontade, estava gostando do povo de Israel, esses aqui também. Mas os 40 do meio foi que Moshe teve que rezar por eles, porque Hashem estava irritado do modo de falar. E disse Hashem para mim, levante e vai para viajar perante esse povo, eles vão vir, vão herdar essa terra que eu jurei para os antepassados deles para dar para eles. Mais que vocês desviaram e erraram, pecaram bezerro de ouro, etc., mesmo assim Hashem falou para mim, vai e guia o povo.